Você que trouxe a sua Bíblia, você abra lá em Salmos, capítulo de número 51, pois é aqui que vamos dar início ao entendimento de Deus para o nosso coração. Salmos, capítulo de número 51, versículo de número 1. Olha, não se prenda naquele achismo falando assim, ministro, olha, eu já sei o que está escrito, já conheço de coração, já sei que talvez o Senhor vai lá para o Senhor falar, Deus, não retire da sua presença e não afaste de mim teu Santo Espírito. Não se prenda, não limita somente a isso. Esteja com o seu coração aberto, porque neste momento o Senhor quer falar algo poderoso ao seu coração. Basta você prestar atenção, abrir os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem a falar contigo. Amém? Amém. Salmos capítulo de número 51, verso de número 1. Olha o que Davi diz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí o versículo 2 ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me dos meus pecados. Porque eu conheço o que, irmãos? As minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de quem? De mim. Olha, o primeiro ensinamento para o nosso coração é esse. Muitas pessoas podem até se enganar. Muitas pessoas podem até se iludir. Mas o pecado sempre estará diante de você. Davi, ele ali, depois de ser repreendido pelo profeta, ele reconhece aquilo que ele tinha feito de errado. Ele ali reconhece que o comportamento dele, ele não deveria ter feito. Só que qual que é a questão? Davi, ele tinha se acostumado, irmãos. E o pior problema é esse, é o se acostumar. Porque, olha, talvez Davi ali passou anos ali tratando a criança como se nada tivesse acontecido. Se casou com aquela mulher, viveu, olha, a vida dele normalmente, até que veio o profeta do Senhor. E olha, eu creio que a maior missão de um pregador, de um profeta, de um homem de Deus, é trazer a palavra. Então, quando o Senhor vem de encontro a você, não é porque Ele quer, o pastor quer me fazer sentir oprimido, tem alguns que falam isso, né? O pastor quer pegar no meu pé. Não, é a palavra de Deus revelando aquilo que muitas das vezes nós, olha, estamos ocultando. É como uma criança. Eu estava lembrando, quando lendo essa palavra, é como você chegar numa criança e falar, cadê? E tampa os olhos. A criança fica ali procurando, na hora que você fala, achou, a criança dá uma alegria, não dá? Porque muita gente está sendo como uma criança. O pecado está na frente dela e está falando, não, cadê o pecado? Não existe pecado não. Aí está esperando que Satanás mostre, o pecado. Não, ele não faz isso. Mas o Senhor, ele faz conforme a sua palavra. Então, por isso que Davi, ele começa clamando no versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Não era só uma bondade normal. Porque, olha, a bondade normal é você fazer algo por alguém que é favorável a ti. Tipo, a pessoa me ajudou, ministro, eu vou ajudar ela também. A pessoa esteve comigo no dia difícil, eu vou estar com ela. Isso é a bondade normal, só que Davi, ele clama por algo muito além. Porque Davi sabia, olha, que ele não merecia o perdão de Deus. Davi sabia que ele não merecia a misericórdia. Mas ele fala, Senhor, tenha misericórdia, segundo a tua benignidade. Olha, a gente não merece, mas a benignidade de Deus que se mostrou naquela cruz com Jesus Cristo, derramou a misericórdia e a graça sobre a sua vida. Só que qual que é a questão? Precisamos reconhecer o nosso erro. Reconhecendo o nosso erro, nós somos capazes de se apresentar diante do Senhor e clamar pela misericórdia dele. E continuando, ele diz assim, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí aqui que vem a mensagem que eu quero pregar ao seu coração. Lava-me completamente da minha, o que, irmãos? Iniquidade. Olha, há uma diferença. Ministro, pecado e iniquidade. O que é uma pessoa pecadora e uma pessoa iníqua? A iniquidade, ela age quando a pessoa, ela já não se importa mais com o que está fazendo. Para ela é normal. O pecado se tornou normal. Não traz mais vergonha, não traz mais angústia, não traz mais, sabe, aquele sentimento que está errando, que está pecando.
Então a iniquidade é quando ela já envolve o caráter de alguém. É quando o caráter da pessoa já está corrompida. E é isso que Davi estava. O caráter dele estava corrompido ao ponto de ele viver um relacionamento, um casamento, viver uma coisa ali que não era para viver. Eu fico imaginando, Davi chegava em casa depois de uma guerra, ia lá, dava um beijo na esposa, pegava e cadê meu filhinho lindo? A bênção de Deus. E olha, ele já não ouvia mais a voz do Senhor. Mas aquilo se impregnou tanto no coração de Davi, ficou algo tão preso nele, olha, que para ele não fazia mais diferença. E assim, irmão, é quando a pessoa mente e para ela não faz mais diferença. É quando a pessoa peca e para ela é só como se fosse mais um dia, amanhã eu oro, peço perdão e acabou. É quando a pessoa ela não é mais fiel a Deus e para ela falar, mas Deus me entende. O caráter já está corrompido. E Davi compreendendo, Senhor, eu entendo, o meu caráter está corrompido. A minha forma de viver já não te agrada, então me limpa. Lava-me. É como se fosse uma roupa toda suja do pecado. Aí ele peça, Senhor, lava-me completamente, tira essa iniquidade de mim. E Apocalipse, a palavra de Deus vai falar que bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém, só vou chegar lá no suco da uva ou no sangue lá e lavar minhas vestes, não. Mas bem-aventurado aqueles que entendem o que Cristo fez na cruz. E o pecado não se torna mais algo normal. Ela compreende que aquilo não cabe mais à vida dela, ela viver. Não cabe mais ela desfrutar daquilo. Então Davi, naquele momento que foi revelado o pecado através do profeta, que ele foi confrontado, olha, pela palavra do Senhor, ele entendeu o erro dele. E ele não foi assim, não, deixa, Deus vai me entender, não. Ele vai clamar diante da presença do Senhor. Só que o erro de muitas pessoas, sabe qual que é o pensamento errado de muitos? É pensar assim, eu já passei tantos anos pecando. Eu entendi que é erro, eu entendi que é errado. Mas olha, quem sou eu para orar a Deus? Quem sou eu para clamar por misericórdia? Quem sou eu para Deus mudar? Aí alguns usam o quê? Uma coisa para disfarçar o agir de um comportamento errado. Falam assim, não, é porque eu sou colérico, é sanguíneo, é porque é de sangue, irmão. Pode ser até algo hereditário, o Senhor ele destrói se for necessário para salvar a sua vida. Mas basta você falar, Senhor, lava o que tem sido uma iniquidade no seu coração, o que tem sujado a sua mente, o que tem sujado o seu coração, tem sujado o seu casamento, tem sujado a sua vida de santidade. Está no momento de você clamar ao Senhor. Está no momento de você entender, isso está errado e eu preciso consertar. E Davi entendeu, e ele clama, lava-me completamente da minha iniquidade. E o que, irmãos? Purifica-me do meu pecado. Agora ele fala, Senhor, não só lava as minhas vestes, mas purifica também os meus pecados. Olha, Senhor, quer pegar uma forma bem simples? Porque tem alguns que esperam que Deus vai descer lá do céu, vai pegar lá no santo lá que está lá dentro do quarto e vai quebrar no meio. Não é assim, irmão. Mas você entende que talvez, olha, aquela música dentro do celular lá, aquele pendrive, aquela coisa que você está guardando, que você sabe que não deve, aquela conversa, aquele site, não importa, aquilo que está te corrompendo. Você tem que falar, Senhor, eu quero que seja purificado também. Eu quero deixar, olha, de ter algo que venha me contaminar para ser santo, para buscar a santidade, para não ser um motivo de pecado, de iniquidade, de destruição, mas que seja motivo de te honrar e te glorificar. Então essa mudança tem que arder dentro do nosso coração. E se não arde dentro do seu coração, olha, assim como o profeta chegou a Davi, eu falo, irmão, essa palavra é para você. É para você. Eu não sei o que você passa, o que você está disfarçando, mas o Senhor ele sempre revela. A palavra de Deus fala que não há nada oculto para que não seja revelado. Ministro, está oculto, vai ser revelado. Ministro, ninguém vai saber, vão descobrir. E descobriu. O Senhor revelou para o profeta. E Davi ali, ele se arrepende das suas atitudes. Porque ele continua dizendo no verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está o quê? Sempre diante de mim. Olha, a vontade de pecar sempre vai estar diante de você.
Por quê, ministro? Porque essa é a carne. É a nossa carne tentando gritar, tentando fazer você retroceder. Uma coisa eu falo, irmão, quem você é hoje não pode ser o mesmo que você era, olha, 4, 5 anos atrás. Você não pode ser o mesmo. A sua vida tem que mudar. Não pode ficar aceitando, vivendo no mesmo comodismo, na mesma vida para sempre. É necessário uma mudança. E o Senhor, Ele quer trazer uma mudança sobre a sua vida. Porque Ele fala, olha, muitos de nós nos conhecemos segundo a carne, mas agora nós devemos nos conhecer de forma diferente. O apóstolo Paulo diz isso. E ele fala, ainda que alguns conheceram a Cristo segundo a carne, irão conhecer novamente. Irmão, as pessoas têm que conhecer você como uma pessoa transformada. E você tem que conhecer a Cristo não como as pessoas lá fora veem. Como, ministro? É um cara legal. Né? A Xuxa fala isso aí, o cara lá de cima. Não, irmão. Você tem que ver o Senhor como Cristo, o Filho de Deus. Aquele que morreu por seus pecados. E se você morreu por Cristo também, você não pode mais viver como filho das trevas. Porque Ele fala que Ele nos transportou de um império das trevas. Ele te tirou da lama do pecado, um império que você era ali obrigado a viver, vivendo oprimido. Não parecia, mas estava sendo oprimido. A pessoa mais fácil de enganar é aquela que já se convence que não tem nada de errado. Estava oprimido, mas através do conhecimento, Ele te trouxe para a luz. E você tem que viver na luz. Você tem que, experimentar as maravilhas que há do reino de Deus. É igual eu falo para algumas pessoas, o Evangelho é tão lindo. Há tantas coisas para se viver. Há tantas coisas para, a gente experimentar do Senhor. Há tanta mudança que Cristo quer fazer na minha vida. Por que eu vou perder meu tempo à toa? Discutindo por coisa toda, lutando por coisa toda. Nós temos que buscar a santidade, uma vida de transformação. Amém? E foi isso que Davi queria, irmãos. Ele entendeu, errei. E você pode dizer, ministro, errei. Mas isso não é o fim, irmão, é o início. Ministro, errei, reconheço o meu erro. E agora, o que eu faço? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, lava-me da minha iniquidade. Senhor, purifica os meus pecados. O meu pecado está diante de mim, mas não aceito ele prevalecer mais. Não aceito, irmão. Hoje para você está sendo como uma luz acesa. Não apague essa luz. Havia muita coisa talvez oculta no seu coração que ainda está. Mas Jesus Cristo, Ele fala quando Ele foi curar o cego ali do tanque de Betesda. Não, o tanque de Betesda não, esqueci o nome agora. E Ele fala, eu sou a luz do mundo. E eu vim para trazer luz. E o Senhor veio trazer luz para você. Porque Ele diz, aqueles que estão com Cristo, nova criatura, as coisas velhas o quê? Passaram. Irmão, passou. Agora o que eu faço? Deixando as coisas para trás, prossigo para o alvo, que é Cristo. Amém?